Prezados alunos, nessa nossa terceira aula, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a visão geral do PMBOK, que é o Guia de Boas Práticas para o Gerenciamento de Projetos. O Guia PMBOK é um padrão reconhecido para os gerentes de projetos, para o gerenciamento de projetos. Ele é um padrão que foi escrito e é revisado por gerentes de projetos. O conjunto de conhecimento, né, o que o guia estabelece? Estabelece boas práticas ou melhores práticas de acordo com a experiência de gerentes de projetos. Como ele é um guia, não é uma metodologia, cada gerente de projetos pode adaptar ou pode utilizar apenas um subconjunto do PMBOK, não é obrigatório usar todo o conjunto. PMBOK quer dizer o que então? Project Management Body of Knowledge, ou Guia para o Corpo de Conhecimento e Gerenciamento de Projetos. O PMBOK descreve processos, e esses processos eles estão dentro de áreas de conhecimento, que alguns autores chamam de capítulos. Como não é uma metodologia, não existe um encadeamento passo a passo e nenhuma rigidez de quais processos devem ser utilizados, mas é um número bastante grande de processos. Tem entradas, tem o processamento e tem a saída de cada um desses processos, e esses processos estão dentro de áreas de conhecimento, por exemplo, a área de custos, a área de comunicação, a área que fala da gestão do tempo. Então tudo isso são agrupamentos que são chamados de capítulos do PMBOK. Como o PMBOK não é metodologia, é um guia, cada equipe ou cada gerente de projetos pode estabelecer como vai utilizar o PMBOK de acordo com o seu projeto e a sua organização. Então pode criar a sua metodologia própria, pode desenvolver novos modelos de documentos, pode decidir quais áreas vai utilizar, dentro de cada área pode decidir quais processos são os mais importantes de serem usados naquela empresa. Então, dificilmente alguma instituição adota todos os capítulos e todos os processos. Todo mundo faz uma adaptação de acordo com a sua. O PMBOK é baseado num ciclo chamado PDCA, que significa Plan, Do, Check e Act, ou, se a gente escrever em português, né, seria planejar, fazer, checar para verificar se está sendo corretamente desenvolvido, dentro dos parâmetros de qualidade, dentro do prazo, seguindo os custos, e agir ou corrigir para que o planejamento seja revisto caso seja necessário. Então, esse PDCA ele é um ciclo de forma iterativa, ou seja, eu vou planejar, fazer, checar e agir para corrigir e vou voltar no planejamento, fazer, checar, agir, dentro de cada uma das áreas que nós vamos ver depois aqui. Né? Então, aqui nós temos uma figura, né, mostrando esses 4 passos, né? Planejar, definir metas e os métodos para atingir as metas, que vem do planejamento estratégico da empresa. O Do, que é executar, fazer. O Check, né, verificar os resultados da tarefa. E o Action, atuar corretivamente se for necessário. E sempre nesse sentido de ciclo, sempre voltando, né? Planejo, faço, verifico e faço as correções. O que acontece quando eu tenho um projeto? Os projetos eles sofrem influências do contexto, da empresa, do contexto social, do contexto governamental. Quando eu falo de uma empresa, né, porque a gente vai fazer o projeto dentro de uma organização, uma empresa com fins lucrativos, uma instituição de ensino, que pode ou não ter fins lucrativos, uma ONG. Essas empresas, essas organizações, elas têm estruturas. E as 3 estruturas mais comuns são as funcionais, as projetizadas e as matriciais. Uma organização funcional ela é a mais comum. Geralmente a organização tem diferentes departamentos, cada departamento tem um chefe, um gerente, e o gerente do departamento tem mais autoridade. E aí que se eu tenho um gerente de projetos, ele não tem muita autoridade, porque as pessoas que trabalham no projeto também trabalham dentro de um dos departamentos da empresa e tem que seguir as ordens do seu chefe. Então, por exemplo, o departamento comercial, departamento de contabilidade, departamento de tecnologia da informação, departamento de vendas. E aí, se eu vou fazer um projeto dentro dessa empresa, as pessoas que vão trabalhar comigo na equipe do projeto, elas, na verdade, é como se elas tivessem 2 chefes, né? O gerente de projetos, mas elas têm um chefe que é o chefe do departamento onde elas estão alocadas.
Então, numa organização funcional, geralmente os projetos ficam dentro de um determinado departamento, é difícil fazer um projeto interdepartamental com vários departamentos. Se o projeto é interdisciplinar, ele é coordenado de modo que cada departamento faça só a sua parte. Isso é complicado, né? Nós não temos uma ideia de uma equipe maior, né? Quando eu preciso comunicar entre os departamentos, eu tenho que consultar o chefe do departamento. E quem trabalha na equipe do projeto trabalha em tempo parcial porque tem que fazer as suas funções tradicionais. Várias universidades, como é o caso da Universidade Federal de Santa Maria, trabalham nesse modelo de departamentos. Os professores, eles estão alocados em departamentos e não nos cursos. Então, aqui nós temos em Frederico Westphalen o Departamento de Tecnologia da Informação, tem o Departamento de Ciências da Comunicação, tem o Departamento de Engenharia e Tecnologia Ambiental. Então, os professores, laboratórios e os recursos financeiros, eles estão dentro dos departamentos. E se eu preciso, por exemplo, pedir para um professor que dá aula na área de informática atuar lá na engenharia ambiental, eu preciso falar com o chefe do departamento para que isso aconteça. Então, uma organização bastante funcional. Uma organização projetizada é uma coisa mais moderna, é o oposto da organização funcional, porque o foco do trabalho são os projetos. O gerente de projetos tem autoridade máxima e os serviços administrativos de apoio que existem na empresa são auxiliares. Os recursos são alocados para os projetos. Então, algumas empresas que terceirizam projetos, né, que desenvolvem projetos para outros clientes, trabalham muito nesse modelo, né? Elas trabalham voltadas para os projetos. Então, nesse tipo de organização projetizada, o gerente de projeto tem autoridade total, a comunicação ocorre dentro do projeto e se tiver que fazer alguma comunicação externa, quem faz isso é o gerente de projeto. Uma desvantagem, como a gente viu na aula 2 da semana anterior, é o que acontece quando termina o projeto, como realocar esses membros da equipe, né? Eu falei sobre contratação de pessoa jurídica e para contratar para trabalhar especificamente num projeto. Quando o projeto termina ou essa pessoa vai para um outro projeto, ela não tem mais o que desenvolver. E o terceiro tipo, né, nós vimos funcional e a projetizada, é a organização matricial. É um meio termo. Existe uma estrutura hierárquica para manter, pode ser setores, departamentos, mas o projeto tem prioridade. Então, o gerente de projeto ele tem autoridade e passa, não que eu diga passa por cima, né, mas a autoridade dele se sobrepõe à autoridade dos gerentes de cada área, dos gerentes funcionais. Então, numa organização matricial, é como se eu tivesse dois chefes, né? Os membros de uma equipe de um projeto têm que se reportar ao seu gerente da área, do departamento, o gerente funcional, e também ao gerente de projetos. Isso faz com que a comunicação seja bastante mais complexa, né? Eu tenho que atender mais de um chefe e pode acontecer conflitos nesse tipo de organização. Quando eu uso uma organização matricial, o gerente de projeto, de acordo com o seu nível de poder, ele pode ser um expedidor de projetos, se for uma organização matricial fraca. O gerente de projetos é mais um assistente ou coordena as comunicações. Ou um coordenador de projetos, se a minha organização matricial for balanceada, se o meu gerente de projetos possui o mesmo nível de poder que o gerente funcional. E aí, tanto o gerente de projetos quanto o gerente funcional daquele setor, daquele departamento, tem que se reportar a um diretor, um executivo sênior, alguém que esteja acima. E a terceira possibilidade, né, na organização matricial, é o gerente de projetos ser o gerente de projetos efetivamente, numa organização matricial forte. Ele possui mais poder que o gerente funcional, que o gerente de um determinado setor, podendo requisitar recursos, inclusive pessoas que trabalham dentro de um departamento ou de um setor para trabalharem no seu projeto. Outro termo que a gente vai falar muito durante esse semestre, quando a gente fala de gerenciamento de projetos, são as partes interessadas, ou stakeholders. Isso faz parte também do PMBOK. São todas as pessoas envolvidas no projeto. Podem ser clientes internos, podem ser os clientes externos, pode ser a comunidade, caso o meu projeto de alguma forma atinja a comunidade. Então, por exemplo, eu vou instalar uma nova indústria, que é um projeto. Essa instalação dessa indústria, ela afeta toda uma comunidade, uma cidade, uma região. Então, os stakeholders, eles deixam de ser só as pessoas da própria empresa, passam a ser pessoas da comunidade. Se eu usar o exemplo como a Universidade Federal de Santa Maria, o nosso campus de Frederico Westphalen, quem são as partes interessadas? Todo mundo que trabalha conosco, professores, os técnicos,
todos os nossos alunos, os servidores terceirizados, toda a comunidade que nós atendemos, com nossos projetos de extensão. Então, isso tudo são as partes interessadas. As partes interessadas devem ser identificadas e monitoradas durante todo o projeto, ou seja, o gerente de projetos tem que saber quem são as partes interessadas e acompanhar também, muitas vezes chamar representantes dessas diferentes partes interessadas para que eles opinem no projeto, para que não aconteça que quando o projeto esteja em andamento ou esteja pronto, alguma parte que era interessada não concorde com o resultado e crie algum tipo de entrave burocrático para que esse projeto não possa ir adiante. Então, o que é o sucesso do projeto? Alcançar ou superar as expectativas das partes interessadas, principalmente do meu cliente, seja um cliente interno ou um cliente externo. Algumas principais partes interessadas, né? O patrocinador, quem está bancando o meu projeto, o executivo sênior, o meu patrocinador que está me dando os recursos para desenvolver esse projeto, e ele tem autoridade também para tomar decisões. O meu cliente, interno ou externo, a minha organização, que tem que ser envolvido. Quando eu falo de software, significa envolver o meu usuário no desenvolvimento do meu software. O gerente de projetos, a equipe e quem está também por fora na comunidade. Os usuários, a vizinhança, o governo, associações, ONGs, todo mundo que de alguma forma vai ser afetado por esse projeto que nós estamos desenvolvendo. Então, novamente aqui eu coloco a bibliografia recomendada para a nossa disciplina e, como de costume, vamos fazer mais uma atividade no Moodle falando um pouco sobre essa visão inicial do PMBOK.